Tá bom, né? Olá, pessoal, bem-vindo para mais um programa Observatório da Política Caruaruense. Comigo, professor Edivan, professor Arquimedes, mais uma vez. E nesse programa nós vamos conversar um pouco sobre o legislativo aqui em Caruaru. O último programa que nós fizemos foi o programa que nós conversamos um pouco mais sobre movimentação, volume de campanha, as primeiras análises sobre os guias eleitorais e minimamente tentando fazer aqui algumas projeções. Mas projeções elas só vão ser bem mais elaboradas quando nós tivermos em mão as primeiras pesquisas. E aí nós vamos fazer essa nossa conversa, esse nosso bate-papo acerca do legislativo. Temos aí uma quantidade muito grande esse ano de vereadores. Quando eu falo esse ano, assim, a quantidade total de vereadores que nós temos para agora, 2020, se assemelha muito com a de 2016. A diferença com relação a 2016 é que agora nós não temos mais coligações entre os partidos. Cada partido agora tem o seu objetivo de fazer um número que represente o coeficiente eleitoral, e aí o coeficiente eleitoral, isso vai depender muito dos votos válidos, né? Mas partindo de uma perspectiva que o coeficiente não vai ser menos do que 7.000. Então, cada partido tem que fazer, né, de números bem práticos, tem que fazer no mínimo 7.000, e para que possa ter a possibilidade de fazer um vereador, e sabendo que esse vereador, que o partido conseguiu o coeficiente eleitoral, esse vereador que ficar em primeiro, ele tem que ter no mínimo 10% do total de votos da legenda. Então, foram algumas mudanças, e essas mudanças elas podem acarretar em uma significativa transformação no Legislativo de Caruaru. Em 2016, todos nós estamos lembrados, tivemos uma renovação muito grande, mas nós tivemos um fator político que possibilitou isso, que foi a questão dos vereadores de mandato que foram presos, né, que foram pegos aí, e isso forçou uma renovação. Essa renovação que pode acontecer agora é justamente ou por essa nova legislação, ou então pelo esse novo formato, né? De não existir mais coligações. E um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, porque a conversa ela é ampla, muitas coisas têm para se falar sobre o legislativo, mas um ponto que chama muito a atenção, né, é o PSDB. PSDB, que é o partido da prefeita Raquel Lira, que no seu chapão, 18 vereadores de mandato estão no chapão. Só para a gente ter uma ideia, se esses 18 vereadores quiserem retornar no próximo ano, só o PSDB tem que ter pelo menos uns 58% dos votos válidos na legenda PSDB para que esses 18 de mandatos voltem. Então, o primeiro ponto que eu coloco para vocês é: e aí, meus colegas, o PSDB, com 18 vereadores de mandato, qual a análise que vocês fazem de início acerca dessa decisão, desse chapão que estão dando o nome desse chapão aí, né, do chapão suicida? É um nome aí que já está rolando, pegando aí na cidade, diante dessa conjuntura, né, que foi construída para o PSDB. E aí eu começo com o professor Edivan, como o professor Edivan está analisando essa questão específica do chapão suicida. Professor Arquimedes, professor Beres, mais uma vez, prazer estar aqui no canal e conversando um pouquinho com as pessoas que vão nos assistir e que gostam de discutir sobre política. Partindo dessa perspectiva, coincidentemente, conversando com amigos, pessoas que debatem sobre política, a gente sempre gosta de conversar com as pessoas, escutar as pessoas, né? E você falou uma questão que coincidiu muito com a expressão que eu escutei de um grande conhecedor da política de Caruaru, né? E ele falava justamente, né, uma expressão, né, ele disse, olha, essa
essa forma como se construiu esse chapa do PSDB, ele vai ser o maior suicídio eleitoral que Caruaru já viu. Quando ele falou isso, eu achei bem impactante. E a gente conversando, a gente discutindo e tal, partindo dessa premissa, por que diz isso, esse suicídio eleitoral? Porque partindo dessa premissa que você já adiantou, de ter mais de 50% dos votos válidos, se você levar em consideração, a gente não sabe ainda, né, porque a gente tem que deixar fechar o pleito para a gente saber, né, a votação para saber quais foram os votos válidos. Mas partindo dessa premissa e partindo da experiência de 2016, que a gente teve como votos válidos em 2016, a gente teve especificamente 171.690 votos. Então vamos fechar em 170 mil votos. Se você partir desse princípio de mais de 50%, então no mínimo tem que ter uns 80 mil votos só para receber. Então isso é literalmente. Aí, quando você observa um pouco sobre isso, claro, né, em linhas gerais, em aspectos gerais, então de fato é um suicídio político. Porque como é que uma legenda só vai arrastar essa quantidade de votos aqui em Caruaru, o PSDB? Então, isso foi um caso extremamente, digamos assim, quando se construiu, né, essa jogada né, do PSDB aqui em Caruaru, e que todos esses candidatos foram, né, a gente tem 18 vereadores dentro do PSDB, eles não estavam inocentes, eles sabiam disso, Claro. que não há possibilidade, não tem como ser diferente, né? E aí a grande pergunta, né? Se eu sei, e se eu estou com conhecimento que, no mínimo, mas eu não tenho nenhum medo de dizer, né, salvando as devidas proporções ou a margem de erro, mas no mínimo 50% desses vereadores eles não renovam o mandato. Você tem 18 aí. De 9 a 10, estourando no máximo, consegue renovar o mandato, né? Mas vai ter muita gente, né, que já vem aí, de certa forma, na política, mas não vai conseguir devido a essa possibilidade, porque para que eles entrassem, como você falou, né, tem que ter mais de 50%. Isso só depende dos votos válidos e dá para chegar ao coeficiente, mas isso é uma história que vem, né, a posteriori, vamos dizer assim. Então, isso é extremamente complicado de você observar, porque é a legenda da prefeita em si, né? Você teve toda essa... Isso foi um momento histórico, foi um momento que comemoraram, né? Toda a base da prefeita, de repente, né, e todos eles que eram de outros partidos foram para o PSDB. Então, como disse, né, eles já sabiam disso. E, obviamente, né, qual é a resposta para que candidatos que já experientes na política e os outros que já estavam, obviamente, e saberiam que tem uma grande chance de não renovar mandato. Mas eles estão indo, né, nessa fogueira aí. Claro que, né, como são experientes na política ou estão aprendendo como os ditames da política acontecem, claro que eles não ficarão aí à mercê ou à margem do processo político. Quem não renovar mandato, com certeza participará do governo, com certeza participará em outras instâncias, porque foi um desafio muito grande, né, e, de certa forma, foi uma coragem muito grande de colocar literalmente o seu mandato na reta, né? Porque muita gente sabia que isso poderia acontecer. Certo? E outra coisa, nesse sentido aí, já junto com o PSDB, além dos que estão na base agora, você tem outros candidatos que estão aparecendo muito bem também dentro do PSDB, né, com uma força política. Oi? São outros candidatos Sim, que não são de outros. mandatos, mas que estão tentando uma vaga e que são competitivos. Exatamente, exatamente. Alguns já com carreira política, né, que não renovaram na legislatura passada. Outros novos agora que fazem parte do governo, então com estrutura muito boa. Então, e dentro do PSDB também. Então, a situação em si, ela está delicada para, eu diria que uns 50% da legenda aqui em Caruaru, com certeza não renova o mandato. Professor Arquimedes, chapão suicida, esse termo é apropriado? Com certeza, mas suicídio consciente, como falou Edivan, não é? E a gente vai, então, se apegar em números. Em 2016, dos 23 vereadores que haviam na cidade, apenas 9 renovaram o mandato. Você falou bem, Alberto, houve um fato novo que foi a prisão de vereadores, enfim, que levou a essa situação de renovação de 15 novos edis naquele momento. E aí, pegando, então, ainda números dessa eleição de agora,
O PSDB, o chapão, vai ter, então, 170 candidatos ao pleito municipal em Caruaru. É muita gente. Só do partido do lado da situação de Raquel Lira, né? O PT vem com 24, a UP vem com 6, o PSD com a sua coligação vem com 55, a Frente Popular com a coligação toda 77 e o PP, encabeçar a coligação de Lessa, com 130 candidatos. Veja a quantitativa de candidatos que é alto, é muito alto. E desse total a gente vai então começar a entender que o maior problema, na minha visão, não é só o chapão que foi a gente falou agora há pouco, mas é a ausência de coligação para a eleição legislativa. E agora vai ser o quê? Cada um por si. Vai somar para o partido. Os votos serão para o partido, tá? Vai votar em Alberes? Vai, mas o voto de Alberes pode eleger outro do partido. No somatório todo, pode dar a vitória é Edivan, que está à frente de Alberes, por exemplo, não é? Os votos são para o partido. E aí eu me arrisco ainda a dizer o seguinte, Alberes e Edivan, a gente tem nomes nessa Câmara de Vereadores que estão na berlinda, que estão correndo um sério risco de renovar mandato, né? Nomes como Fagner Fernandes. Eu não me arriscar de não voltar para a Câmara de Vereadores na próxima legislatura, né? Nomes como a vereadora Zezé Parteira, a única mulher que faz parte, então, da bancada do Legislativo Municipal. Helena Oscar também é outro, né? O próprio Alisson da Farmácia, que é do PSDB também, né? Então, são nomes que a gente vai citando aqui e que a gente enxerga que não irão conseguir, isso é uma perspectiva, é uma análise, não é algo definitivo, tá? Não conseguem, então, ter uma grande densidade eleitoral para atrair essa votação grande que você já falou, Alberto, e ele referendou, para poder atingir, então, um percentual, o coeficiente eleitoral, e atingir, então, a vaga no legislativo. Ou seja, vai ser uma eleição muito atípica e difícil, com certeza. Vai porque... Interessante, viu? Pois não, fica à vontade. Só queria chamar a atenção para o seguinte. Na última eleição, você não teve nenhum vereador eleito pelo PSDB. Veja a diferença, né? Você não teve nenhum. Então, agora você tem esses 18 que estão, né, com cargo, e os outros que fazem parte, né, e que estão postulando. Mas para você ver a diferença, né, da força do governo na situação, quando fez toda aquela situação em si, aquela projeção, e que as pessoas migraram para o PSDB. Né? Então, só para chamar a atenção nesse sentido que, como a situação, como o governo, quando está com a máquina, quando está com o poder em si, né, há essa capacidade de migrar para a situação, né, que é característico, né, na política, principalmente no legislativo municipal. Né? Os vereadores são muito nessa linha de quem está mais no poder. Então, isso foi uma jogada forte do PSDB, agora já para 2020. Claro, consolidado com Raquel. Né? 2016, né, ela estava chegando, né, o PSDB caiu de paraquedas devido àquele processo com o PSB, ali foi outra história. Depois de 4 anos, aí você tem uma força maior do PSDB dentro dessa perspectiva. Mas só para chamar a atenção sobre essa curiosidade, né? Que você não tem nenhum em 2016 e agora você tem 18 na base e com mais pessoas competitivas, como a gente falou, chegando para pleitear uma vaga na Câmara Municipal. E que há uma tendência que o PSDB entre em 2021 com o maior número de vereadores na bancada. Há, né, essa tendência. E aí, se por um lado o PSDB vai ter uma dificuldade muito grande de renovar os 18, a gente vê que partidos menores que se organizaram de uma forma bem interessante possam surgir como surpresas aí, porque a lógica para esse ano ela é a seguinte, que é o que os partidos estão trabalhando. Trabalham com 4, 5 puxadores de voto e tenta completar o número máximo de candidatos para o partido com aquilo que eles chamam de caudas. São aqueles candidatos que vão trazer 300, 400, 500, 600 votos
para que no final eles tenham o coeficiente eleitoral de 1 e, a depender das surpresas, podendo até fazer 2. Então, dentro disso aí, essa eleição também para vereador, ela se torna interessante. Porque o PT tinha apenas um, que é o Finizola. Então, o Finizola, ele entra como o grande puxador de votos do PT, mas ele não depende mais agora só dele. Ele tem que ter uma cauda boa no PT, porque senão ele não renova. Não renova. E aí é onde está, no meu ponto de vista, o segredo para que esses partidos médios possam fazer pelo menos um, que é o que eles estão fazendo. Candidatos, 3, 4 candidatos puxadores de voto, que vão, os 3, 4 juntos, poderá chegar a 3.000, 3.500 votos e tentar engrossar o caldo com aqueles que eles colocam aí para completar a legenda do partido e para serem a cauda. Então, isso para mim também é um ponto que pode possibilitar essa renovação maior do que nós tivemos apenas em 2016. O primeiro ponto, o Chapão Suicida, que, como Edivan já colocou, eu acredito que no máximo, se eles se saírem muito bem, vão colocar em 10. Se saírem muito bem, vão colocar em 10. Agora, não é 10 vereadores que hoje estão no mandato, não. São 10 vereadores dentro da chapa. Dentro da chapa. Se fizerem. E aí abre espaço, sim, para, pronto, exemplo, o PSL, que está minimamente também organizado, há uma tendência que faça um, e a depender da situação, pode chegar até a fazer 2. O próprio PT, o PDT, que agora vem com um grupo maior com relação à eleição passada, sem contar esses partidos menores. Então, essa eleição também para o legislativo, ela vai ser muito, mas muito interessante mesmo, né? Diante de toda essa mudança. Se para alguns essa mudança não vai afetar muita coisa, mas para aqueles candidatos que vieram batendo na trave a eleições passadas, eles têm agora uma situação muito precisa e muito objetiva para que eles possam voltar. E aí, um ponto que eu coloco para vocês é o seguinte. Há uma tendência de renovação. E aí eu vou começar com o professor Arquimedes. Há uma tendência de renovação, no mínimo, igual que foi a 2016. Essa renovação, professor Arquimedes, independentemente de quem for o prefeito, essa renovação, se ela de fato ocorrer, isso pode chocar a governabilidade, seja lá de quem for o prefeito. Sabemos que o prefeito, com exceção de Raquel, nenhum dos outros, se chegarem a vencer a eleição, eles não vão ter maioria. Nós sabemos que qualquer executivo no Brasil, ele só governa bem se tiver apoio do legislativo. Tem que haver essa concordância, né? Quem volta os projetos é o legislativo. Então, qualquer que seja o prefeito de Caruaru na próxima eleição, que vai dar o resultado, seja ele a atual prefeito ou algum dos que estão postando da oposição a ela, vai ter que saber, então, lidar com esse legislativo. O que é lidar? Negociar. Infelizmente, no Brasil funciona assim, né? Tanto é que as matérias financeiras, por exemplo, elas têm que ter um número de votos que não é apenas a questão de ser a maioria, tá? Tem que ter, então, uma quantidade diferenciada. Então, seja quem for o governante da cidade de Caruaru, seja ele da situação ou oposição, ele vai ter que ter habilidades para saber lidar com o legislativo e não fazer como fez no começo do governo, aliás, o atual chefe da nação. Não negocia com ninguém. Aí a coisa desandou e bagunçou tudo. Hoje está, né, melhores amigos, aliás. Rodrigo Maia, o presidente, Davi Alcolumbre, o presidente, enfim, o Centrão e por aí afora. Então, proporcionalmente falando, é preciso que o chefe do executivo municipal tenha habilidade suficiente
para poder, então, saber lidar, saber tratar com o legislativo. Em especial, Alberes, com aqueles vereadores que são os mais antigos, os mais experientes, que caso renovem o mandato, poderão ajudar bastante esse governante municipal em votações na Câmara de Vereadores. Por quê? Eles sabem todos os trâmites lá dentro, todos os caminhos a percorrer. Então, se eles renovarem o mandato, serão, então, um caminho a ser tomado pelo governante para poder, então, garantir a votação de projetos do Executivo no Poder Legislativo Municipal. Edivan, fique à vontade para você estabelecer o comentário, mas a provocação que eu faço é a seguinte. Será que a Operação Ponto Final, lá de 2014, será que ela vai ainda ser um fator predominante nessa eleição, já que nós não vamos ter um número significativo de vereadores que caíram na Ponto Final? Veja, eles não estão entrando na sua totalidade, mas nós já estamos vendo que eles estão colocando aquilo que nós chamamos de afiliados políticos. Então, dentro dessa renovação, em 2016, dos que caíram, só voltou o Cecílio. O Cecílio, esse ano, não vai renovar mandato, mas aí tem a esposa de Cecílio que vai tentar uma vaga. Então, diante dessa conjuntura para o legislativo, né, coloco isso como uma provocação, mas você fica à vontade aí para fazer a sua análise. A Ponto Final, ela ainda terá algum tipo de influência para o legislativo esse ano? Veja, é interessante esse ponto sobre a Operação Ponto Final, porque ela tem uma relação direta com o pleito desse ano, né? E questões interessantes, curiosidades interessantes, por exemplo. Né? A gente sabe muito bem que quem capitaneou a Operação Ponto Final foi o delegado Lessa. Ponto. Né? Então, daqueles que caíram naquele período, você tem agora 3 que são do PSL e que estão na base, né, de sustentação no bloco que apoia Lessa. Né? Neto, Val e Louro do Joá. Inclusive, tem até outros pontos para a gente comentar depois a respeito, né, dessa relação, dessa curiosidade em si. Né? Você está na mesma base, os vereadores que foram presos na operação, capitaneados pelo delegado Lessa em si, que, inclusive, né, de certa forma, né, talvez isso aconteça em outros debates, mas é possível que outros candidatos possam pegar isso como um gancho para poder fazer alguma provocação e tentar, de certa forma, ver a situação de Lessa, como ele vai responder essa situação em si, de ter na sua base, né, de campanha vereadores que ele próprio mesmo prendeu na Operação Ponto Final, mas não vislumbro que esses que estão votando aí tenham muito êxito a respeito, né, desse pleito de agora. Também tem outro que naquela época também, eu acho que foi Sivaldo, né, também participou naquele período, só que ele não está na base do PSL, né, em outro partido. Não me recordo de outros agora. São os 4 que vêm na minha cabeça daquela Operação Ponto Final. Eu diria que tem um aspecto mais curioso que pode ser utilizado como uma peça e como um artifício político, do que necessariamente que esses 3 ou 4 eles tenham uma força, né, de chegar. Até porque a sua imagem não ficou muito boa. A sua imagem não ficou muito boa. Você falou bem. Cecílio conseguiu, né, mas agora já não tem mais essa possibilidade. E os outros que estão postulando agora, eu acredito que muito menos. Né? Pelo menos nessa perspectiva com relação à Operação Ponto Final. Não acredito muito que os candidatos que agora estão, né, eles tenham muita força. Votação, eles podem ter um público fiel? Pode. Mas a imagem ficou muito arranhada, ficou muito em evidência naquele período. E, de certa forma, um aspecto curioso e constrangedor. Né? Você ter 3 vereadores numa base cujo prefeito, dos quais eles necessariamente, né, se forem interpelados com relação ao seu prefeito, quem é o postulante, eles vão ter que falar na figura daqueles que os prendeu. Então, é um fato inédito, chega a ser, digamos assim, curioso, né? Chega a ser engraçado essas questões que sempre tem nas políticas das cidades do interior de Pernambuco. Professor Arquimedes, esses dias eu peguei
toda a listagem de todos os candidatos a vereadores e vereadoras aqui de Caruaru. E o ponto que eu coloco, para o senhor fazer a sua análise, é o seguinte, e aí vale também para o professor Edivan. Os nomes, as nomenclaturas que mais têm representatividade, né, junto com o nome próprio do vereador vereador professor X, vereador irmã ou irmão X, ou vereador, vereadora pastor. Ou seja, professor, irmão e pastor. São os nomes que são muito mais colocados nessa legislatura. Então, associando a figura do professor, do irmão e do pastor. Qual o simbolismo que o senhor vê nisso, professor Arquimedes? Não sei se foi coincidência, minha filha falava sobre isso hoje, não é? Dizer, pai, eu sou contra colocar professor fulano de tal, candidato a vereador, delegado fulano de tal, não é? Pastor fulano de tal. Ora, quando eu digo professor Alberes, professor Edivan, por exemplo, não é? As pessoas vão associar você Edivan, você Alberes, à sua profissão de professor. Vão associar, então, a sua personalidade ao seu dia a dia, ao que você construiu como professor durante aquele bom tempo, né? Que conhecem você como professor, uma pessoa ilibada, uma pessoa que não tem nenhuma situação que venha a depor contra você, né? E se usam nesse subterfúgio do título, não é, professor, de pastor, de irmão, para angariar votos. Isso realmente pesa, Alberes. Faz com que pessoas que não tenham tantos esclarecimentos possam, então, ser levadas a votar nesses candidatos. Repito, tomando por base uma questão de que, ora, como professor, ele tem um X comportamento, vou votar nele. Ele tem uma posição política X, mas será que realmente é essa a posição que ele tem no dia a dia? Como cristão, como evangélico, como pastor, como irmão, é uma pessoa muito dada à solidariedade, a cuidar dos outros. Então, me leva a tomar decisões e votar nessas pessoas. Isso faz com que, então, pessoas possam, então, crescer politicamente, tá? E conquistar votos. E quem sabe, como você falou no bloco anterior, quem sabe, então, não chegar a uma vaga, uma surpresa na Câmara de Vereadores, né? Ou ser aquele que vai, então, ajudar a eleger o puxador de votos daquela legenda. Mas eu acho, sim, que faz toda a diferença, com certeza. E nessa campanha, mais ainda. Professor Edivan? Eu achei interessante essa perspectiva e eu dei uma pesquisada a respeito desse simbolismo, né? E a forma como se utiliza o nome, que de certa forma às vezes caracteriza, e o professor Arquimedes falou bem, né? Caracteriza a ação dessa pessoa. Então, obviamente que eles serão lembrados mais pela sua função do que propriamente pela pessoa em si. Então, já cria, de certa forma, um aspecto simbólico e um capital político dentro desse simbolismo, né? Mais ou menos essa linha de pensamento. Eu fui rapidamente dar uma olhadinha e observei que você tem, de professores, você tem 10 professores, né? E 4 professoras, com a especificação com o nome, tá? Com o nome na frente, já simbolizando isso. Só que você tem outros candidatos também que são professores, pelo menos que eu conheço, né? Pode ter outros, mas não usou a nomenclatura, né? Por exemplo, é de concurso, né? Edivaldo, professor, Jorge Quintino, que também é da área da educação, né? Então, é professor também, mas não usou, está usando o nome especificamente. Então, a gente tem muito mais pessoas participando dessa área, né? Agora, com o nome simbólico, você tem 14. Essa parte da expressão irmão, você tem 6 irmãs e 3 irmãos, né? Fazendo uma diferenciação aí, masculino e feminino. E pastor, você tem 8 pastores e uma pastora. Então, se você observar,
de fato, existe aí uma ligação simbólica da sua função, que seja ela, obviamente, pública ou de uma presença importante em instituições, né, que representa, seja ela religiosa, seja ela educacional, né, questão de associações, etc. Né? Mas o objetivo é justamente esse. Isso é comum e se tornou muito mais comum, né, nas últimas eleições. Por exemplo, com a presença de militares, de muitos candidatos ligados à segurança, ligados à polícia, né, as patentes que aparecem muito que dá esse sentido simbólico também de poder. É natural que se utilize a sua função, porque você passa a ter essa função elevado como sendo um caminho do seu trabalho social. E é como você fica conhecido, literalmente. Né? Então, é claro que se utiliza dessa expressão antes do nome, porque ele caracteriza muito mais e vai, de certa forma, lhe dar um capital político maior. É uma questão, né, de estratégia também. E, além do simbolismo que nós temos nesses nomes, nós temos os candidatos caricatos. Né? Você tem um Lulinha, você tem um Obama, você tem um Bolsonaro aqui em Caruaru, todos eles disputando uma vaga para a Câmara do Legislativo. Né? Se de um lado Sim. tem um simbolismo, do outro lado tem outros que querem chamar a atenção pela caricatura. Então, utilizam um nome absurdo, né? Que não faz referência àquilo que de fato você é. É tanto que tem uns professores aí que coloca, né, o primeiro nome dele como um candidato de professor e que não é professor, que não fez uma legislatura, uma licenciatura, né, para ter esse nome aí de professor. Mas, enfim, então esse nosso primeiro bate-papo com relação ao legislativo, um bate-papo também excelente. Agradeço mais uma vez aos meus dois amigos, colegas, professores, né, por contribuir mais uma vez. Voltaremos, olha, até o final do segundo turno, esses nossos debates vão serem recorrentes. Recorrentes por vários motivos. Primeiro, porque nós já estamos ganhando uma repercussão bem significativa aqui na cidade. Algumas pautas nós estamos vendo de alguns candidatos, até pautas mesmo de sabatinas de TV, de rádio. A gente percebe que são a partir de comentários, de posicionamentos que nós colocamos aqui e tentamos trazer de uma forma independente um debate de qualidade, né? Um debate que possibilite ao eleitor de ter mais elementos para escolher o seu candidato. E aí, a você que assistiu até agora e que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, contribua, participe com esse debate que é muito interessante. Então, nos encontraremos no próximo programa. Valeu, pessoal. Até a próxima.